Paraná já decretou situação de emergência zoossanitária para a proteção do setor avícola. Com a medida, haverá mais agilidade e acesso a recursos para atender eventuais casos de notificação de gripe aviária. O estado tem 7 casos em aves silvestres migratórias, não havendo alteração do status de livre da doença. Agora a gente vai falar ao vivo com o secretário de Agricultura do estado, Norberto Ortigara. Oi, secretário, bom dia. Antes de falarmos sobre a situação de emergência zoossanitária, obviamente a gente sabe que a agenda de hoje vai estar muito intensa devido à questão das explosões no silo, da cooperativa aí no estado. Qual é a atual situação? Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Renata. Bom dia a quem nos assiste. Uma tragédia não esperada, obviamente. A cooperativa Cevale, para quem não sabe, é uma grande cooperativa, a segunda do estado do Paraná, das maiores do mundo, tem alto padrão de qualidade e houve uma explosão ontem em 3 silos que armazenavam milho. Nós estamos em plena colheita, como diz a nota da Cevale, obviamente não é precipitado falar em causas, mas todo o processo de armazenagem ele acaba gerando gases e por algum atrito ocorreu essa triste explosão que vitimou 7 pessoas, uma desaparecida e outras 12 encaminhadas para os hospitais da região. O governo do estado do Paraná está mobilizado desde ontem ao fim da tarde, com a presença forte do contingente, especialmente do Corpo de Bombeiros, colaborando lá com as buscas desse desaparecido e na investigação das causas. É uma tragédia, nós não, como diz a nota, e a gente não sabe ainda, obviamente, a causa disso, mas isso será objeto de perícia, com certeza, na sequência, e tudo deverá ser esclarecido. Para quem não conhece, Renata, ali a Cevale tem um complexo agroindustrial grande, onde ela fabrica ração, ela está concluindo a construção de uma mega indústria processadora e esmagadora de soja, e aí onde ela tem o grande abatedouro de frangos, que é dos maiores do mundo, e ao lado disso um grande abatedouro de peixes também, onde só em peixes são empregadas 1.200 pessoas todos os dias. Triste isso, a presença daqui a pouquinho lá do próprio secretário de Segurança Pública e do Comando Geral dos Bombeiros do Paraná, e logo mais, perto das 11, 11h30, a presença do próprio governador e eu, levando um abraço solidário à família Cevale. Exatamente, secretário. A gente teve a atualização, infelizmente, agora já são 8 mortos, Então, o que estava desaparecido foi encontrado. Ou seja, é uma tragédia realmente sem precedentes e que realmente agora fica a solidariedade, e as condolências aos familiares. O senhor citou há pouco, e a gente tem acompanhado, tem feito aqui a operação e a apuração nos bastidores. Estamos falando com o Corpo de Bombeiros também sobre as questões de possíveis causas. A gente não tem ainda essas causas dessas explosões, mas como o senhor disse, é uma área ali que tem muitos gases, Então, pode ser aí um dos motivadores, E é importante sempre a gente ter, digamos assim, também auditorias em locais, e a gente sabe que tem aí o estado do Paraná referência na nossa agricultura, na nossa agropecuária brasileira. É um estado realmente que traz uma base econômica para o setor agro. Então, como é que vocês têm observado também essas investigações, secretário? Olha, na verdade, eu estou falando em tese, porque o padrão tecnológico da Cevale é dos melhores do mundo. Para o leigo comum, quando a gente armazena grãos dentro de um ambiente fechado, sempre há a formação de gases, por processo natural de fermentação, etc. E eu tenho convicção que o padrão Cevale, pelas suas patrulhas anti-incêndio, pelos cuidados que adotam no dia a dia historicamente, tudo estava assim bem controlado. Então a causa disso, obviamente, é desconhecida e a gente torce para que tenha sido de fato um acidente por algum atrito que possa ter ocorrido e provocado o incêndio com essa explosão.
vamos continuar como governo empenhados, solidários, mas empenhados na sequência, primeiro no consolo às famílias, mas depois, obviamente, na investigação dessas causas para que eventuais defeitos de condução possam ser corrigidos e que nunca mais tenhamos esse tipo de problema. Exatamente, né? Já que a gente sabe que é um estado que se sobressai em exemplos aí de cooperativas, de cooperativismo. Agora, secretário, em relação à emergência zoossanitária, como é que está o atual status? O Paraná teve confirmados até agora 7 casos no litoral. É uma região que não tem uma produção intensa de ovos ou de frango de corte. E, felizmente, todos os casos aves silvestres nos municípios de Pontal do Paraná, Antonina, Guaraqueçaba e Paranaguá. Todas elas em pássaros, aves silvestres. Nós fizemos ali na verdade, uma varredura num raio de 10 quilômetros em torno de cada foco desse, identificando todos os produtores rurais, aqueles que têm animais tipo assim, galinha caipira, pato, marreco, ganso, etc., onde nós saneamos esses focos e eles estão considerados praticamente encerrados. É óbvio que continuamos aqui muito ativos desde dezembro do ano passado, nas medidas protetivas para evitar que tenhamos o ingresso na nossa atividade comercial, tanto ovos quanto carne, que é muito grande, grandiosa. O Paraná abate mais de 9 milhões de frangos por dia, tem uma liderança muito interessante no abate brasileiro, acima de 31%, 32%, 33%, depende do momento, e uma grande participação nas exportações brasileiras, presente aí em mais de 150 países, com algum pedaço de frango paranaense. É a atividade que mais gerou valor nas propriedades rurais no ano passado. É uma atividade que emprega, Renata, mais de 95 mil pessoas no chão de fábrica todos os dias aqui no Paraná. Então, nós estamos, assim, super apreensivos, porque é um vírus que está presente pela primeira vez no território brasileiro, tomando todas as medidas de reforço à biosseguridade, mas nós elaboramos aí com todas as empresas, são mais de 60, em planos de contingência para uma intervenção rápida, ágil e eficaz, caso tenhamos o ingresso na atividade comercial. Eu lembro que a presença apenas em aves silvestres não tem, mesmo que fosse em galinha caipira, pelo acordo internacional, não poderia derrubar o status sanitário e, portanto, suspender importações como fez o Japão. E por isso a presença ontem e hoje do próprio ministro da Agricultura na sua agenda lá na Ásia, tentando demover o mercado japonês dessa medida que a gente julga precipitada. Nós estamos, assim, em estado de emergência sanitária no Brasil desde o dia 22 de setembro. Esse decreto estadual, assim como outros 5 estados, e hoje também o governo gaúcho, como vocês noticiaram, deve decretar, é uma medida complementar, facilitadora da ação. O que é isso em linguagem popular, né? Eu preciso agir pronta e eficazmente caso eu tenha o ingresso na atividade comercial. Países que tiveram sucesso no enfrentamento da gripe aviária, influenza aviária, H5N1, foi aqueles que agiram rapidamente em focos que apareceram, fazendo o que tem que ser feito. Ou seja, num raio de 3 quilômetros fazer o abate sanitário de animais e no raio de mais 7 quilômetros fazer todo um rastreamento, evoluindo no abate se for necessário. Por quê? Porque a gente não pode deixar espalhar o vírus, né, causando aí um grande estrago nesse valioso ativo da economia, na economia do Brasil. Eu não posso, tendo um foco, sair querendo fazer licitação, por exemplo, para comprar gás carbônico para abater animais. É um exemplo prático. Então, esse decreto visa permitir acesso a recursos humanos, materiais e, inclusive, financeiros por parte da União ou de outras fontes para que a gente haja pronta e eficazmente. Exatamente. Secretário, são várias situações, né, conforme o senhor colocou. Nas próximas horas, então, a gente noticiou aqui, abrindo, né,
Rio Grande do Sul deve decretar também a emergência zoossanitária, o que já era aí um precedente, um pedido do próprio governo federal, com ali o empenho do Ministério da Agricultura, que todos os estados brasileiros tomem essa medida como precaução aí para que, caso ocorra aí, digamos, uma entrada em plantéis comerciais, as medidas sejam muito mais efetivas e eficientes. Paraná, então, decretou recentemente. Rio Grande do Sul deve anunciar daqui a pouco, dentro de algumas horas. E eu gostaria de saber, e a gente tem falado também com a equipe do Ministério, né? Eu particularmente ali com todo o pessoal da Embrapa, da BPA, também, Associação Brasileira de Proteína Animal, que está agora no Japão, sobre as articulações que vêm sendo feitas para a reabertura do mercado, que, claro, aqui a gente considera que foi uma medida, digamos, antecipada, né, já que não está dentro dos precedentes, porque o Brasil ainda é livre aí do status, né, de influenza aviária, porque não há em aves, em plantéis comerciais, então isso está dentro das regras da Organização Mundial de Saúde Animal, porém há uma articulação agora, nesse momento ali, com o governo japonês também. Isso já tem impactado de alguma maneira a economia do Paraná, a questão do setor avícola, que é tão grande, tão forte aí no estado, secretário? Não, Renata. Eu tive o cuidado de, na última sexta-feira e na terça-feira de manhã, de reunir aqui no Paraná o Conselho de Sanidade Agropecuária, que é composto pelo governo e mais dezenas de entidades aí representativas das federações, das cooperativas, dos sindicatos da indústria da carne, etc., etc. Havia um temor de que a decretação aqui do Paraná pudesse provocar algum estrago, alguma comoção no mercado. Mas nós examinamos esse quadro, a gente nem precisaria fazer o decreto estadual, ninguém precisaria fazer, porque o Brasil já está em emergência sanitária desde maio. E nós só tivemos, a rigor, 2 casos em criações caipira, de galinha ou de pato e marreco, etc. 2 de 68 focos. Isso não tem, como você bem frisou, não deveria provocar nenhuma reação muito abrupta, intempestiva de mercados como, obviamente, a gente respeita, são bons clientes, mercado japonês, mercado sul-coreano, mercado árabe, mas eles são muito ágeis, muito rápidos quando tem o cheiro de algum problema. A gente repete aqui em alto e bom som, nós não tivemos ocorrência em criações comerciais, só tivemos 2 casos em criações caipiras. O grosso, 66 dos focos foram em aves, pássaros, aves migratórias, pássaros silvestres, notadamente o 30 réis, que é uma espécie que pegou bastante aí. E isso não deveria provocar reação no mercado. A gente não tem, por enquanto, nenhum estresse maior no mercado. Óbvio que nós estamos pela primeira vez com o vírus circulando no Brasil. Isso nos traz muita apreensão. Éramos imunes? Não. Toda a costa do continente sul-americano teve casos dessa natureza. E isso acabou trazendo o vírus para dentro do Brasil, mas nós estamos, assim, muito empenhados pelos produtores rurais, pelas nossas agroindústrias, pela autoridade sanitária do Paraná, que é a DAPAR, e por todo mundo, mobilizados aí com um grande time, tentando reforçar as medidas de biosseguridade na nossa grande produção comercial. Exatamente. Para a gente fechar aqui, é importante também deixar claro, toda a nossa audiência que conhece muito do setor, mas a gente gosta de enfatizar aí para todos também, de consumo, né? Que não há relação entre consumo de aves, de carne, de frango. Então, gostaria que o senhor secretário deixasse também aqui bem claro. Embora se trata de uma zoonose, ou seja, a transmissão animal-homem, homem-animal, nós não temos tido nenhuma ocorrência relevante no mundo, nenhuma notificação importante. Ninguém morreu porque comeu frango. E porque também nós não comemos carne de frango crua. Então, assim, não tem nenhum problema em consumir. Aliás, quando eu falei que a gente fez o saneamento ali no litoral paranaense, nós estamos, por um acordo privado, produtor rural e sindicato da carne de frango, fazendo ali a sugestão
do abate e consumo das aves caipiras e que será indenizado pelo próprio sindicato, evitando, obviamente, o repovoamento imediato. Então, assim, nenhum problema de consumir carne de frango. Assim como lá em 2008, quando apareceu a gripe suína, H1N1, né? Deu um estresse no mercado de carne de suína. Nenhuma relação, mesmo porque o porco é um grande sentinela da presença de doenças. Então, reforçando, nenhum problema no consumo de carne de frango e no consumo de ovos, muito pelo contrário. Perfeito, secretário. Muito obrigada por sua entrevista. O senhor segue agora, então, para a confirmação lá para a região de Palotina, é isso? Sim, nós vamos em deslocamento com o governador em exercício Darcy Piana, dar um abraço solidário e nos colocar à disposição. O Estado como um todo já está presente lá, pela segurança pública, pela defesa civil, pelo corpo de bombeiros, pela área de saúde, prestando lá apoio e solidariedade, mas o próprio governador fez questão de estar presente lá, dando um abraço solidário à família Cevale e à família de Palotina. Perfeito, secretário. Muito obrigada, viu, pela gentileza de nos atender logo cedo aqui na abertura do programa. E a gente segue em contato. Bom dia, obrigado. Obrigada.